por ação. Toda a ação, na verdade, ela é a menor parte da propriedade de uma empresa. Então, eu pego o patrimônio da empresa, o ativo dela todinho, e divido esse ativo numa quantidade de ações. E aí, cada ação representa a menor parte de propriedade de uma empresa. Então, quando você olha lá, a ação custa R$20, então ela tem lá não sei quantos milhões de ações colocadas à venda no mercado. Cada ação dela vale R$20. Quer dizer, todo o ativo da empresa ele vai ser representado pelo valor de suas ações. Então, se eu quero saber qual é o valor de mercado de uma empresa, é só eu pegar o valor da ação e multiplicar pela quantidade de ações que essa empresa tem no mercado. Aí eu sei quanto o mercado está pagando por essa empresa. Por quê? Porque se alguém for comprar essa empresa, ele vai ter que fazer o quê? Comprar todas as ações delas disponíveis, ok? Aí ele vira proprietário 100% dela. Aí esse é o valor de mercado. Nem sempre o valor de mercado reflete o valor patrimonial. Às vezes a empresa vale mais no papel e vale menos no mercado. Por exemplo, se vocês pegam uma Samarco hoje, pelo patrimônio físico que ela tem, espaço, propriedades e tudo que ela tem, ela vale muito mais do que ela vale em ações. Por quê? Pelo impacto ambiental que ela teve e pelo impacto ambiental gerar multas, né? E aí gerar pouca produtividade dela, gerou baixa rentabilidade e distribuição de dividendos sobre o seu capital. Obviamente isso fez com que o mercado de ações valorasse essa empresa muito menos do que realmente ela vale no papel. Porque até ela distribuir dividendos e até alguém ter interesse em comprar as ações dela, vai demorar um tempo. Então quem tem está querendo desfazer, aí vende mais barato. Essa venda mais barata coloca o valor de mercado dessa empresa para baixo. Ok? E aí é assim que a gente faz a avaliação, o valor de mercado, o valor patrimonial. Dentro dos indicadores financeiros, vocês vão ver que tem um indicador que é esse, valor de mercado pelo valor patrimonial. E aí a gente avalia se a empresa está superestimada ou subestimada. Quer dizer, se estão pagando menos do que ela vale ou pagando mais do que ela vale. Né, esperando lucratividades assim. Então a gente tem oportunidades aí com relação a essas avaliações. Né? Para frente, mercado de valores, ok. Mercado organizado de valores, aí a gente está falando bolsa de valores, são mercados secundários, tangíveis, no quais ocorrem compras e vendas de títulos. Está falando do mercado aqui, bolsa de valores, né, e as negociações ali dentro. São responsáveis por cerca de 46% do volume monetário total das transações domésticas de ações. Então, normalmente as ações, 46% da movimentação monetária é feita aqui dentro. Somente as empresas maiores e mais rentáveis preenchem os requisitos de registro nas bolsas de valores de São Paulo, que é a Bovespa. Tem que ter várias regulamentações e regras que são exigidas para que ela abra capital, e aí, obviamente, o índice de transparência que ela tem sobre as suas informações torna-se extremamente relevante para essas empresas no mercado. Então, aí ela tem níveis para serem atendidos para que ela coloque essa empresa disponível com venda de ações no mercado. Aí depois a gente passa um pouquinho sobre essa forma de regulamentação deles. Né? Os negócios são realizados por meio de um processo de leilão, no qual especialistas fazem mercado para títulos específicos. Como assim? As ações elas são vendidas em forma de leilão. Quem vende mais barato e quem paga mais caro. Essa é a ideia. Né? Então quem está vendendo o título mais barato tem preferência na venda, quem está pagando mais caro pelo título tem preferência na compra. E aí a gente fecha a negociação casando aquele que paga mais para aquele que cobra menos. E aí a gente fecha a negociação. Eles falam que são especialistas. Hoje qualquer um pode fazer investimentos de compra e venda em ações, qualquer pessoa física. Né? Normalmente se fazem isso em sociedades corretoras. Aí tem os especialistas de mercado que entram para fazer análise e auxiliam na compra e venda das ações. Como remuneração pela execução das ordens, os especialistas ganham dinheiro na diferença entre o preço de compra e o preço de venda ou vice-versa, denominado spread. Então, aonde que você ganha dinheiro nesse tipo de negociação? Quando eu compro mais barato e vendo mais caro, ou quando eu vendo mais caro e recompro mais barato. A diferença dessas operações é o ganho que você tem, e isso a gente denomina de spread. Spread é a lucratividade tirada na operação. Pergunta. Esse fazer mercado, no caso, a empresa lança na bolsa, né?
Não, fazer mercado, ele está falando realizar a negociação. Normalmente o especialista é que faz o mercado, ou seja, que realiza a negociação. Toda vez que você compra e vende uma ação, você fez uma negociação. Você fez uma negociação, você criou um mercado para aquilo. A efetivação de uma negociação se chama fazer mercado. Eu faço mercado quando eu realizo uma negociação. Aí o especialista abre a negociação, ele disponibiliza ou compra e vende os títulos lá dentro. Ele faz o mercado. Beleza? Ok? Então, spread é o ganho. Eu posso ganhar tanto vendendo, como eu posso ganhar comprando. Aí isso aí, né, depende do tipo de operação e negociação que você faz. Pessoal, o mercado de balcão é um mercado intangível. Aqui são as empresas que pretendem entrar no mercado de ações. Elas ainda não atingiram o nível mais alto para entrar e colocar suas ações disponíveis no mercado, mas ela chega no mercado de balcão colocando seus títulos de dívida à disposição. Aí normalmente a gente tem um mercado de balcão organizado e um não organizado. O mercado de balcão organizado normalmente é o mercado de ações. O não organizado significa dizer o seguinte: é uma empresa que tem boa lucratividade, tem bom tamanho, só não atingiu o nível de transparência suficiente para entrar no mercado de ações, mas ele negocia os seus títulos diretamente com bancos multimercados ou bancos de multi-investimentos, e aí normalmente todos esses títulos eles são passados via comunicação. Então, por exemplo, eu quero colocar um título à disposição, entro num banco de investimento e ele disponibiliza isso para as corretoras, e as corretoras saem vendendo isso para os seus clientes. Então você não vê esse produto disponível num mercado de grande circulação, mas você vê em mercados mais específicos para grandes investidores. Normalmente quem compra isso são grandes investidores. Esses títulos não são muito acessíveis para a pessoa física. Por quê? Porque ele não é particionado, ele não é fracionado. Normalmente ele é negociado inteiro e os seus valores são muito significativos. Então grandes fundos de pensões, grandes fundos de investimentos é que fazem as negociações com esses títulos, né? Diferentemente da bolsa de valor, o mercado de balcão é tanto um mercado primário quanto um mercado secundário. Então você pode fazer negociações diretas toda hora. Essas empresas podem colocar títulos e podem tirar esses títulos do mercado rapidamente. Normalmente as transações são feitas mais através de debêntures, que são grandes notas promissórias e títulos, e aí essas debêntures normalmente elas podem ser conversíveis até em ações ou não dessas empresas. Como elas não estão no mercado de capitais, de valores, aí pode ser que elas sejam conversíveis em cotas. Aí é possível também que as debêntures corram, né, para essa perspectiva, caso as empresas não paguem o seu valor no final do prazo estipulado, né, e os seus juros. O mercado de balcão funciona parecidamente com o mercado de bolsa de valores, entretanto as negociações são realizadas diretamente entre as partes ou intermediadas por instituições financeiras. Os distribuidores de valores também são remunerados por meio de spread. Aí, só quando tem lucratividade, normalmente sobre a lucratividade é que eles são remunerados. Tanto os intermediários quanto quem está negociando esses valores, né? Aí ele vai pelo spread também. Por fim, o mercado internacional de ações permite às empresas vender lote de ações a investidores de vários países ao mesmo tempo. Então a gente tem mercados que você pode fazer compra e venda de ações em qualquer país. Aí você, como pessoa física, você pode comprar ações de uma empresa na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, em qualquer lugar. Aí o que você precisa para isso? Abrir uma conta numa sociedade corretora daquele país. Existem sociedades corretoras no Brasil que já têm, né, abertura com outras bolsas de outros mercados. Por exemplo, se você abrir em algumas corretoras no Brasil, né, o seu cadastro, aí o que pode acontecer? Eles já ter, por exemplo, filiais lá em outros países e negociar também na bolsa desses outros países. Então você tem acesso a diversas ações de diversas empresas do mundo em diversos mercados ao mesmo tempo. Esse mercado possibilita às empresas captar volumes maiores, muito maiores de capital, do que poderiam obter de qualquer mercado nacional isoladamente. O interessante também com relação a isso é a diversificação.
eu posso colocar o meu capital em outros mercados mais estáveis e correr menos risco sobre a remuneração ou sobre, né, a possibilidade de perda. Então, quanto mais eu faço a diversificação em diversos mercados, aí eu consigo minimizar as perdas. Eu não vou ter remuneração tão significativa, mas a remuneração que eu tenho é remuneração estável. Eu minimizo perda e otimizo os meus ganhos. E aí eu tenho sempre um ganho que eu conheço e que eu posso contar com ele através da diversificação. Esse que é o interessante. Isso aqui é só uma analogia com relação ao título, né? Aí ele fala o seguinte: quanto mais títulos e volume você tem, maior é a quantidade que você pode tirar com ganho através do preço. E a oscilação de preço sobre maior quantidade de títulos dá maior remuneração. Essa é a intenção, né, que você tem quando você faz investimentos em títulos nesses mercados. Tributação é a última parte desse capítulo. E aí, como é realizada a tributação desses mercados, ele dá vários aspectos de tributação, e aí ele fala como que funciona cada uma aqui dentro. Aí ele fala o seguinte: tanto as pessoas físicas quanto as jurídicas pagam imposto sobre os seus rendimentos. A gente tem tabelas para isso. Dependendo da composição societária de cada empresa, a tributação é diferente pela composição societária, e pessoas físicas, normalmente a gente vai pela tabela de impostos que são pagas e cobradas pelo governo. E aí depende de qual tipo de negociação você faz, você vai ter uma tabela específica, né? E aí a gente segue isso e leva isso em consideração. Normalmente no mercado de renda fixa, a maioria dos produtos segue uma tributação decrescente. Ou seja, você começa pagando maior imposto e no final de um prazo maior você paga menos imposto. Então, a tabela regressiva de imposto, que é decrescente, ela começa com 25% de imposto no período de 6 meses, passa 22,5% no período de 1 ano, ela desce a 20% quando você passa 1 ano e meio, aí ela vai a 17,5% para 2 anos e acima de 2 anos você paga 15% de imposto. Então quer dizer, quanto maior o prazo você fica nos títulos de renda fixa, menor é o imposto que você paga sobre a rentabilidade que você tem. Essa é a tabela padrão para a pessoa física em rendimentos de títulos de renda fixa. Beleza? E aí para as empresas segue pela composição societária, né? Os lucros das firmas individuais e sociedade por cota são tributados como rendimento dos proprietários, ao passo que os lucros das sociedades anônimas é tributado como rendimento da pessoa jurídica. Tanto as pessoas físicas quanto as jurídicas podem obter 2 tipos de rendimento, o ordinário ou o ganho de capital. O tratamento do rendimento ordinário e ganho de capital varia frequentemente com a mudança da legislação fiscal. Sempre que a legislação fiscal muda, ela pode mudar as alíquotas de cobrança de imposto, né? Normalmente, a gente tem isso aí em cenários adversos. Quando eu quero estimular o comércio, normalmente eu abaixo as cargas tributárias e torno mais viáveis as operações. Porque normalmente quando a carga tributária é menor, o preço dos produtos abaixa. Quando eu quero segurar, controlar os gastos, eu aumento os impostos e aí eu aumento a tributação. E aí normalmente as pessoas têm mais a tendência de guardar o dinheiro e não investir, e aí isso traz uma série de problemas, né, econômicos que são vivenciados aí. E aí essa mudança, ela pode ocorrer a hora que for. Uma tendência que a gente tem agora é que, se ocorrer o impeachment da Dilma, o nosso governo já está falando que vai ter que mexer na carga tributária, vai ter que aumentar, porque a dívida interna está muito elevada. As perspectivas de receita que tinha do governo com relação a carga tributária que eles estavam fazendo, a receita pelas cargas tributárias não estão atendendo os gastos do governo, então possivelmente eles vão ter que aumentar a carga tributária. E aí como eles vão fazer isso? Ou fazem criação de novos impostos, ou eles apertam nos impostos aonde a classe mais alta ela tem maior gasto ou dispêndio. E aí, provavelmente combustível você aumenta, né? E aí em outros fatores de negociação para que quem tenha mais condições arque mais com as dívidas do governo, normal. Né? E a variação ela é assim.
Financiamento com capital de terceiros e capital próprio. Aí ele dá um exemplo aqui, no cálculo do imposto devido, as sociedades por ações podem deduzir as despesas operacionais ou financeiras, mas não os dividendos pagos. Cria-se uma vantagem fiscal no uso de capital de terceiro como fonte de financiamento, como é demonstrado no exemplo a seguir. Ele vai mostrar aqui o seguinte: quando você faz uma DRE, normalmente quando você tem dinheiro de terceiros na sua empresa, aí você tem benefícios fiscais na hora de você fazer a declaração do imposto. Lembrando que a declaração do imposto tem benefício fiscal se você for optante do lucro real. Se você fizer lucro presumido, aí você não tem benefício fiscal nenhum. Quando você faz sua contabilidade para o lucro real, aí sim. Duas empresas, a Debit Corporation e a No Debit Corporation, esperam lucrar 200 mil antes dos juros e dos impostos no próximo ano. Durante um ano, a Debit Corporation deverá pagar um juros de 30 mil. A No Debit Corporation não tem dívidas e não pagará juros, mas esse capital está integrado às ações preferenciais. E aí ele faz uma analogia das duas. Vamos pensar o seguinte: a Debit Corporation, então, ela tem um empréstimo, financiamento, tem juros a pagar de 30 mil. O lucro antes do imposto das duas é exatamente igual. A que não tem dívida, a que tem dívida são 200 mil. A que tem dívida tem 30 mil de juros para pagar. Então o lucro antes do imposto é de 170 mil. Quando ela for pagar um imposto, a alíquota é de 40%, então ela paga 68 mil reais de imposto. O lucro depois do imposto dela é de 102 mil. Ela paga dividendos? Não. Então o lucro que fica na empresa é de 102 mil. Vamos olhar que não tem dívida. Que não tem dívida, ela vai precisar ter sócio. Ok? Então pressuponha que eu não tenho sócio aqui, pressuponha que agora eu preciso pegar dinheiro e ao invés de eu pegar dinheiro com terceiros, eu adquiro um sócio para a minha empresa. Eu não tenho despesa financeira, porque o dinheiro que eu peguei emprestado, eu não tenho juros para pagar, eu tenho um sócio. Eu vou pagar ele em forma de dividendos. Eu lucro antes do imposto, agora 200 mil, já que eu não tenho despesa antes do imposto. A alíquota continua sendo 40%. 40% de 200 dá 80 mil. Pago mais imposto do que a empresa que tem dívida com terceiros. No final, o lucro do imposto é maior, é 120 mil em relação a 102 mil. Percebam, está mais interessante, né? 120 para 102. Só que eu vou remunerar esse meu sócio, esses 30 mil, ao invés de pagar em despesa financeira, eu pago para ele como dividendos. No final, fica quanto no caixa da empresa? 90 mil reais. Ou seja, esse meu sócio ele levou 30 mil reais, sobrou para mim 90 mil reais. Aqui, o dinheiro que eu peguei emprestado me cobrou juros de 30 mil. Eu paguei os juros antes do imposto, paguei o imposto a menor. No final das contas, eu fiquei com 102 mil. Quer dizer, eu tenho 12 mil reais a mais do que eu adquirindo um sócio para minha empresa. Então, foi melhor eu pegar um financiamento porque ele me permitiu ter um benefício fiscal. Qual foi o benefício fiscal? Eu reduzi a minha lucratividade quando eu declarei a despesa financeira, paguei um imposto menor. Qual foi a diferença do imposto paga? 12 mil reais. Foi os 12 mil reais de diferença que me sobrou no final das contas. Foi o benefício fiscal que eu obtive. Então, o capital de terceiros na empresa ele é mais interessante do que capital próprio. É isso que ele está querendo dizer aqui dentro. Utilizando a carga tributária, eu tenho benefício fiscal por utilizar dinheiro de terceiro. Isso é um incentivo fiscal que o governo dá quando você pega dinheiro de terceiros para alavancar o seu negócio. Sociedade, você não tem benefício fiscal. Quando você pega dinheiro próprio do seu bolso ou usa a sua empresa vendendo cotas para ela, ele vai te cobrar os juros da mesma forma como cobraria lá em cima, supostamente. Só que você vai pagar um imposto a mais porque você não tem um benefício fiscal pela utilização de recursos de terceiros. Beleza aqui ou não? Passando rápido, mas só para entendimento. Isso é bom para a empresa se ela consegue gerar lucratividade no final. Aí eu uso esse recurso de terceiros para fazer alavancagem financeira. O que quer dizer isso? Eu pago um montante fixo para o terceiro, tanto de juros quanto de parcela, mas ele não ganha sobre a proporcionalidade do meu lucro, porque eu não pago como dividendos. Então eu estou alavancando o negócio. Eu não tenho sócio para dividir dinheiro, mas eu alavanco o negócio utilizando dinheiro de terceiros. Quando eu trago para a sociedade, o que é interessante na sociedade? Eu compartilho a responsabilidade legal do negócio. Mas quando você compartilha a responsabilidade legal, você também compartilha os lucros que você tem na sua empresa. Então você vai distribuir o lucro igualmente ou em forma de cota para os seus sócios. E outro problema que você tem em sociedade também, que é difícil, é você chegar em consenso de decisões.
Sempre que você vai decidir por uma coisa, os dois ou os três, ou quem for sócio, vai ter que sentar e discutir e falar se aquilo é legal ou não para fazer para a empresa. Quando você não tem sociedade, a decisão é sua, você toma ela sem problemas de discussões. Mas a legislação é a mesma? Não, cada país tem a sua legislação e a forma tributária é diferente. Beneficia mais o investidor ou capital de terceiro? Depende, normalmente em países desenvolvidos você não vai ter muito benefício fiscal aqui não. Aí é melhor você ter sociedade do que ter benefício fiscal dessa forma. Pode ser. Agora depende da forma como a contabilidade é feita em cada país. Existem países que eles são Code Law e tem países que são Common Law. O que quer dizer isso? Países em Code Law é como se fosse o nosso, que é o Brasil. Code Law significa dizer as leis são baseadas num código. Então, por exemplo, a gente tem uma regulamentação jurídica e contábil baseada em lei. Quer dizer, a gente só pode seguir o que está escrito na nossa Constituição. Então, a gente tem que respeitar a lei e seguir a lei. Os países Common Law, eles não têm leis fixas. A legislação ela é feita por senso comum, common law. Quer dizer, quando acontece a situação, ela é julgada. E depois que ela é julgada, ela gera jurisprudência para as demais situações semelhantes e parecidas. Então você pega, por exemplo, o Brasil, a França, a Alemanha são países code law. Né? Então a gente trabalha com código mesmo, que a gente tem que seguir a legislação para isso. Mas você pega, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra e outros países da Europa também, eles são common law, quer dizer, eles trabalham por jurisprudência. As empresas vão funcionando, cada empresa que abre, ela não tem uma legislação fixa para seguir, ela vai trabalhando e vai funcionando. E na medida que as coisas vão acontecendo, eles vão gerando os conflitos e vão gerando as discussões e criando as suas leis baseadas em senso comum. Então, por exemplo, é muito interessante o país Code Law, nos Estados Unidos, a tributação, por exemplo, porque a carga tributária para uma micro e pequena empresa lá ela é muito diferente de uma empresa muito grande. Aqui no Brasil, não. A carga tributária que você segue para uma micro e pequena empresa é a mesma para uma empresa grande, porque ela é Code Law, tem que seguir a legislação. Nos Estados Unidos, não. Então, isso beneficia as empresas novas que têm a possibilidade de crescimento, mas torna justa essa distribuição de carga tributária para essas empresas. Empresas mais lucrativas pagam mais impostos. Empresas menos lucrativas e menores pagam menos impostos. Aqui no Brasil não, uma micro e pequena empresa paga a mesma carga tributária de uma empresa maior. Aí foi a ideia de criar um Simples Nacional para tentar fazer o quê? Cobrar menos de uma empresa que é muito pequena e que está abrindo. Mas a legislação ela vai continuar sendo a mesma, independente das atividades. O mesmo padrão, exatamente. E aí por isso que você tem mais desenvolvimento em alguns países e menos em outros, né? Depende da legislação também. E é difícil mudar isso, né? Aí eu preciso de um aspecto jurídico e contábil menos moroso e as decisões mais rápidas, porque eu preciso de agilidade nessas decisões. O Brasil, por exemplo, o nosso processo jurídico, né, ele é muito moroso e demorado. Um processo para ser julgado às vezes leva 10, 15, 20 anos. Pega só a Lava Jato como exemplo, você abre um processo atrás do outro e quando que vão acabar esses processos? Você não tem ideia, cara. Entendeu? Nos Estados Unidos não, decidiu, ia pegar todo mundo que está ali envolvido e tacar todo mundo na prisão, vai jogando todo mundo lá para dentro, meu amigo. Toma 10, toma 20, toma 30, toma 40 anos, presidente está envolvido, leva o presidente preso. O presidente do Banco Central americano já foi preso, teve presidente do Banco Central preso, do Fed. Aqui no Brasil não, aqui o cara é presidente do Banco Central, até você prender esse cara, você vai levar não sei quanto tempo para prender. Entendeu? Então, quer dizer, a nossa legislação, ela favorece a impunidade. Esse é o problema. Para a gente chegar a uma legislação como um law, aí o interessante, né, seria exatamente uma organização jurídica, fiscal mais elaborada. Né? Isso seria mais interessante. Financiamento de capital de terceiros e próprio, como mostrado no exemplo, o uso de capital de terceiros pode aumentar o fluxo de caixa e o lucro por ação, reduzindo o pagamento de impostos. A dedutibilidade dos juros e outras despesas reduz o custo efetivo depois do imposto para a empresa. Ou seja, né, eu poder deduzir
as despesas financeiras da minha carga tributária, do meu imposto, eu aumento a lucratividade da empresa e o lucro por ação dela. Isso que torna mais interessante esse tipo de prática. Ganho de capital. Ocorre ganho de capital quando a gente vende mais caro do que a gente compra, ou se a gente vendeu, a gente compra mais barato do que eu vendi anteriormente. Aí eu tenho ganho de capital. E é uma porção superior, né? Um valor que supera o valor que eu tinha financeiro anterior. A diferença entre o preço de venda e o preço de compra é chamado de ganho de capital ou perda de capital. No caso das sociedades por ações, o ganho de capital são adicionados aos rendimentos ordinários e tributados como rendimento ordinário a alíquota marginal de imposto. E aí, a gente fecha o capítulo 1, beleza? Fechado esse capítulo 1, bem no prazo.